paz, povo de Deus. Quero vos convidar nessa tarde a abrir comigo Deuteronômio, capítulo 34. O tema da mensagem de hoje é a visão do Pisga. O tema da mensagem de hoje é a visão do Pisga. Deuteronômio, capítulo 34. Diz o texto: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Versículo 4. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Bel-Peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Fala sobre a morte de Moisés, sobre a visão do Monte do Pisga. Quando nós falamos de Moisés, nós precisamos de lembrar um pouco da sua trajetória. Moisés, ele já nasceu num tempo muito contundente, um período muito turbulento. A Bíblia vai nos dizer que no tempo que Moisés nasceu, as crianças do sexo masculino estavam sendo juradas de morte. A pior coisa para uma mãe era saber que estava sendo gerado um filho dentro dela, sem saber a sua sexualidade, porque ela sabia que se a criança fosse do sexo masculino, deveria morrer. Joquebede, a mãe de Moisés, Arão, o pai de Moisés, com o coração angustiado até o nascimento dessa criança. O texto bíblico vai nos ensinar que Moisés, ele nasce nesse período conturbado, nesse período com muitas dificuldades para o seu tempo, um período onde os hebreus eram cativos do povo egípcio, aonde o príncipe do Egito tinha liberado uma ordem para que as crianças do sexo masculino fossem jogadas ao Nilo. E Moisés já nasce com uma missão desafiadora, que era sobreviver. E naquele momento, a Bíblia vai nos dizer que Joquebede, a mãe de Moisés, conseguiu guardá-lo durante 3 meses dentro da tua casa. E naqueles 3 primeiros meses, Joquebede preparou o seu filho numa barca, preparou o seu filho numa pequena arca, talvez nunca visto antes, a menor arca que a Bíblia Sagrada vai citar. Foi aquele cesto que Moisés foi colocado no rio Nilo. Estava no rio Nilo, dentro daquela barca, dentro daquela arca, dentro daquele cesto, betumado pela tua mãe. A criança, por nome Moisés, de 3 meses de idade. Naquele mesmo momento, está indo se banhar no rio Nilo, porque o rio Nilo, na visão egípcia, é presente de Deus. Era um presente que os egípcios estariam recebendo do Nilo. Quando de longe, uma das servas da filha de Faraó visualiza aquele cesto, logo a filha de Faraó manda que aquela criança viesse ser tirada do rio. Naquele exato momento estava acontecendo um dos grandes milagres de Deus. A manutenção daquela criança por nome Moisés. Moisés, sendo agora recebida
pelo trono do Egito, como príncipe daquela região. A sua irmã Miriam, de longe, ainda pequena, aproximadamente de 10 a 12 anos de idade, ela vai visualizar aquela princesa egípcia pegando aquela criança e, na sua inocência, se posiciona aquela princesa e pergunta se ela precisa de uma ama de leite. Agora começa essa história, porque Miriam consegue devolver aquela criança de 3 meses à sua mãe, a Joquebede. E durante 3 anos, Moisés fica sendo criado e cuidado pela sua mãe. Durante 3 anos, Moisés fica sendo cuidado e criado pela sua mãe. Ao passar os 3 anos, a Bíblia vai dizer que é o tempo que a criança vai ser desmamada. Mas a história vai dizer que com 3 anos, Moisés é devolvido à princesa do Egito. Ela, que alguns historiadores vão começar a escrever sobre a tua pessoa, dizendo que era filha única e não tinha marido, estava agora com a grande oportunidade de fazer daquela criança o príncipe ou o seu herdeiro. Logo, agradecendo ao rio Nilo pelo aquele grande presente. Aos 40 anos de idade, dos 3 anos de idade aos 40 anos de idade, Moisés é preparado para ser príncipe do Egito. Moisés é preparado para assumir o trono do Egito. Moisés é preparado para conhecer a cultura egípcia. Moisés é preparado para ser o futuro faraó daquela nação. Fato é que durante 37 anos da vida de Moisés, ele foi educado a dizer: os hebreus são seus servos. Os hebreus têm que se humilhar diante de você. Os hebreus têm que ser escravos dessa nação. Durante 37 anos, o diabo usava a princesa do Egito para instigar Moisés a ser contra o povo hebreu. Apenas 3 anos foi o tempo que Joquebede teve para educar o teu filho e para caminhar entre as vias de Gósen, entre as vias do Egito, para mostrar que o povo dele, o povo hebreu, era o povo que Moisés nunca deveria abrir mão. Deixa eu dar uma advertência aqui para as mamães nessa tarde. Deus tem te confiado uma grande missão. Não importa quanto tempo que o teu filho vai ficar longe de você. Não importa quanto tempo que os teus olhos não estarão fitados nos teus filhos. O importante é que você tenha a missão de colocar no teu filho os princípios do reino de Deus. A Bíblia vai dizer: ensine o menino o caminho que se deve andar, porque quando ele crescer, nunca, jamais se desviará dele. Ser mãe e ser pai é uma responsabilidade diante de Deus, de levar uma geração para morar no céu. Durante os 40 anos que Moisés fica no Egito, ele observa que o Egito não é o seu lugar. Ele entende que a vida dele era libertar o povo hebreu. Andando pelas ruas do Egito, ele visualiza uma briga entre um egípcio e um hebreu. E Moisés ali tenta então iniciar esse grande projeto da libertação dos hebreus. Ele usa todo o seu talento, toda a sua força, toda a sua cultura adquirida naquela região e mata o egípcio e liberta o hebreu. No dia seguinte, 2 hebreus começam a se brigar e eles
vai se apartar essa briga, e no momento que Moisés vai apartar a briga entre esses hebreus, a Bíblia vai dizer que um deles vai dizer: você vai nos matar assim como você fez com aquele egípcio ontem? Moisés fica com o coração amedrontado, para que essa conversa não chegue aos ouvidos do rei e até leve a tua vida à morte. Ele foge para o deserto. E no deserto Moisés fica 40 anos aprendendo com Deus. No deserto ele casa, ele tem um mestre por nome Jetro, que o ensina a respeito do reino de Deus. Agora Moisés, aos 80 anos de idade, ele vai ouvir Deus no monte, no exato momento que ele está levando para pastar as ovelhas do teu sogro. Deus, numa visão de uma sarça ardente, aparece para Moisés e coloca no coração de Moisés, desperta no coração de Moisés a chamada em libertar o povo hebreu. A história nós já conhecemos. Moisés carrega quase 3 milhões de pessoas do Egito em rumo à terra prometida. Porque aos 80 anos ele começa com esse grande projeto. E no deserto, querido, nós iremos observar algumas adversidades que Moisés passou na liderança do povo. Primeiro, ante o deserto, o povo murmura, porque eles estão diante do Mar Vermelho. Eles começam a dizer: Moisés, não tinha sepultura suficiente no Egito para que nós viéssemos ser sepultados, para que nós viemos morrer nesse deserto. Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa o Mar Vermelho, Miriam toca o tamborim, canta, faz aquela festa. 3 dias depois, eles chegam na região de Mara. Não tem água potável para beber. 3 dias depois de um grande milagre, o povo volta a murmurar. Com um galho de árvore, Moisés toca nas águas, a água se torna potáveis. Algum tempo depois, o povo volta a murmurar novamente. Moisés toca na rocha, fere a rocha uma vez e jorra da rocha águas. E a vida de Moisés no deserto foi assim, uma vida contundente, uma vida de tribulação, uma vida de tempestades, intempéries, porque o povo era ruim de coração. Certa feita, Deus, já irado com o povo hebreu, falou: Moisés, eu vou fazer de você uma nova geração. Moisés, que é o pastor, Moisés, que é o líder, ele fala: Deus, o que as outras nações vão dizer se o Senhor matar esse povo aqui no deserto e não cumprir com a tua palavra e levar esse povo à terra prometida? Portanto, Deus, se o Senhor for matar esse povo, risque o meu nome do livro da vida. Isso é líder. Isso é líder. Um verdadeiro pastor, ele luta pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele não está preocupado em defender um rótulo de igreja. Um verdadeiro pastor, ele não está preocupado em defender algo particular. O verdadeiro pastor, Jesus vai dizer que dará a vida pelas suas ovelhas. Moisés faz isso, ele dá a vida pelo teu povo. Em certo momento, Moisés se encontra e mais uma vez encurralado, porque aquela nação instiga novamente a ira, ou instiga novamente a raiva. E a Bíblia vai dizer que Moisés era um homem muito manso, e naquele momento ele perdeu um pouco da sua temperança. O povo querendo água. Deus fala: fale com a rocha, Moisés. A rocha, que é a tipologia de Cristo, que deveria ser ferida apenas uma vez. Moisés, ele fere a rocha pela segunda vez. E isso daqui, querido, nos chama muito a atenção,